Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar em algumas ideias-chave do livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. A ideia central é investigar por que algumas pessoas acumulam riqueza e outras não, com foco total na mentalidade. O autor aposta que o nosso sucesso financeiro depende de um tal modelo de dinheiro que a gente tem internamente. Exatamente. A teoria dele é que todos nós temos, assim, um plano sobre dinheiro no subconsciente, sabe? E ele formado lá atrás, na infância mesmo. Ah, na infância? Isso. E esse modelo não só dá uma influenciada, não. Ele praticamente dita os nossos resultados com dinheiro. O ponto mais importante é, se a nossa vida financeira não tá do jeito que a gente queria, a causa pode muito bem ser essas crenças, esses condicionamentos bem antigos, que muitas vezes a gente nem sabe que tem. É aquela frase dele, né? O mundo interior cria um mundo exterior. Faz sentido. O próprio Eker usa a história dele, né? De ter passado dificuldades financeiras até se tornar milionário, como um exemplo disso. A virada de chave para ele parece que aconteceu depois de um conselho, algo tipo: olha, se as coisas não estão indo bem para você, isso só quer dizer que tem alguma coisa que você ainda não sabe. Pois é. Daí ele percebeu que os ricos pensam de um jeito diferente. Mas como é que se adquire esse jeito de pensar? Não basta só querer, né? Não mesmo. O livro detalha que esse nosso modelo de dinheiro é moldado por, basicamente, 3 coisas do passado, principalmente da infância. Primeiro, a programação verbal. O que a gente ouvia. Isso. As frases repetidas sobre dinheiro, riqueza, pessoas ricas. Tipo, dinheiro é réis de todo mal. Ou rico é tudo ganancioso. E para isso a gente não tem dinheiro. Essas coisas marcam. Nossa, verdade. Depois vem os exemplos. Como a gente via nossos pais ou quem cuidava da gente lidar com dinheiro. Eles gastavam sem pensar, ou eram super econômicos, discutiam por causa de grana. Isso fica gravado. Claro, a gente aprende observando. E por último, os episódios específicos. Alguma experiência que marcou muito, sabe? Podia ser boa ou ruim, mas que tem a ver com dinheiro. Sei lá, uma perda financeira grande na família, ou o jeito como a gente recebia dinheiro, uma mesada. Entendi. Então, essas 3 influências formam a nossa programação mental, o P. Essa programação leva aos pensamentos, outro P. Esses pensamentos geram sentimentos, o S, que por sua vez geram as nossas ações, o A. E as ações, claro, produzem os resultados, o R. Fica PPSAR. PPSAR, um ciclo. Exato. Imagina ouvir sempre dinheiro é difícil de ganhar, programação verbal. Isso pode levar a pensar, eu nunca vou conseguir ganhar bem, pensamento. Aí vem um sentimento de frustração, talvez, sentimento, a pessoa acaba nem procurando emprego melhor, ação. E o resultado? Dificuldade financeira, resultado. É um ciclo que se reforça. Entendi perfeitamente a cadeia. E o livro traz aqueles 17 arquivos de riqueza, né? Que são contrastes bem diretos entre o pensar rico e o pensar de mentalidade pobre. Um que me chamou muito a atenção é: pessoas ricas acreditam, eu crio a minha própria vida. Enquanto as de mentalidade pobre acreditam, na minha vida as coisas simplesmente acontecem. Parece simples, mas a implicação disso deve ser gigante. É total. Isso aí é a diferença crucial entre assumir a responsabilidade pelos seus resultados, pela sua vida financeira, e se colocar no papel de vítima. A vítima. Sim. E quem se vê como vítima, segundo Eker, geralmente cai em 3 padrões. Culpar os outros, o governo, a crise, o chefe, qualquer coisa. Arranjar justificativas, tipo, dinheiro não é tão importante assim, e ficar reclamando da situação. Reclamar é um clássico, né? Muito. E ele é bem direto nisso. Ele diz, não existem vítimas verdadeiramente ricas. Para ele, assumir o controle, mesmo que a situação pareça péssima, é o primeiro passo. Sem isso, não dá para mudar o jogo financeiro. Forte isso. E essa postura de tomar as rédeas parece ligada a outro ponto que ele levanta. Pessoas ricas focam nas oportunidades, enquanto a mentalidade pobre foca nos obstáculos. Mas assim, focar só na oportunidade não é meio arriscado demais? Ignorar os problemas? Não é bem ignorar os riscos, sabe? É mais uma questão de onde você coloca a sua energia e como você age.
Quem foca na oportunidade tende a entrar em ação, buscar a solução, mesmo que não tenha todas as respostas na mão. É o tal do preparar, fogo, apontar, que ele fala. Preparar, fogo, apontar. Interessante. É tipo, começa e ajusta no caminho. Já quem só vê obstáculo tende a ficar paralisado, esperando o momento perfeito, a segurança total, que, vamos combinar, quase nunca chega, e aí perde a chance. A ideia básica é que aquilo que você focaliza se expande. Se focar só no problema, ele cresce. Se focar na solução, na oportunidade. Elas tendem a aparecer mais. Faz sentido. Essa paralisia por análise é bem comum. E para a gente fechar essa nossa seleção de pontos, tem aquela ideia de que as pessoas ricas estão sempre aprendendo, crescendo, se aprimorando, sabe? Em contraste com a mentalidade de quem acha que já sabe tudo. Eu confesso que achei aquela frase, ou você está certo ou você é rico, nunca as duas coisas ao mesmo tempo, um pouco dura. Ela é provocativa de propósito, né? Mas o ponto-chave é que essa necessidade de estar sempre certo, de ter a razão, muitas vezes impede a gente de ouvir, de aprender jeitos novos de fazer as coisas, de admitir que talvez o nosso método atual não esteja funcionando tão bem assim. Verdade. Para Eker, a riqueza exige crescimento constante. A pessoa que acha que já sabe tudo meio que fecha a porta para o conhecimento que poderia levar ela para outro nível financeiro, entende? Por isso ele propõe aquela sequência. Primeiro você tem que ser, ou seja, se desenvolver, adquirir conhecimento, mudar a mentalidade, para depois poder fazer, agir de um jeito diferente, mais eficaz, e só então você vai ter, colher os resultados, incluindo a riqueza. Ser, fazer, ter. Ser, fazer, ter. Entendi. Então, resumindo essa nossa exploração aqui das ideias do Eker, fica bem claro que construir patrimônio parece ser algo muito mais ligado ao nosso software mental, digamos assim, ao nosso modelo de dinheiro, do que a gente costuma pensar, né? Sem dúvida alguma. E talvez a mensagem mais forte do livro seja justamente essa. Esse modelo mental não é uma sentença para a vida toda. Ele pode ser entendido e, o mais importante, ele pode ser reprogramado. Isso é esperançoso. Com certeza. O trabalho envolve, primeiro, ter consciência, né? Identificar quais são as crenças limitantes que a gente carrega sobre dinheiro, sobre nós mesmos, sobre os outros, e depois tomar a decisão ativa de substituir essas crenças por outras que fortaleçam a gente, que apoiem nossos objetivos financeiros. Uma reprogramação consciente, então. Exatamente. Bom, essa nossa conversa sobre mentalidade e dinheiro deixa a gente com uma reflexão final, talvez. Se a nossa própria mente pode ser um obstáculo tão grande assim, que pequena crença ou pensamento, talvez um que nunca tenha sido questionado antes, pode estar agora mesmo, aí quietinho, limitando o potencial financeiro de quem está nos ouvindo. Fica aí a pergunta.